você não corrige um abuso criando outro. Eu acho que a Câmara ainda tem uma imagem muito melhor do que ela merece. É uma das instituições mais desprezadas pela população brasileira, mas eu acho que deveria ser mais. Um outro ponto que eu queria pautar era sobre a PEC da blindagem, né? Que o senhor se posicionou, de certa forma, do mesmo lado que o PT, e aí o Centrão acabou trazendo muito isso, né? Baseado nisso, como é que o senhor se posiciona sobre o fim do foro privilegiado? Eu sou absolutamente favorável ao fim do foro. Essa seria uma medida muito mais eficiente para conter os abusos do Supremo do que a PEC da blindagem. PEC da blindagem, eu diria que o PT, primeiro que mais de 10 deputados do PT votaram a favor, e eu diria que os que votaram contra foi só para manter um discurso, mas não de fato porque acreditavam nisso, mesmo porque me lembro na legislatura passada, essa mesma PEC, só que à época chamada de PEC da impunidade, foi votada tanto por petistas como por bolsonaristas, né? Dessa vez, como o PT está no governo e viu uma oportunidade de desgastar os bolsonaristas por causa do erro grotesco que eles cometeram ao tentar aprovar essa PEC, acho que teve esse posicionamento. Mas você não corrige um abuso criando outro, né? Você não impede perseguições políticas por parte do Supremo, blindando parlamentares corruptos ou traficantes ou que venham a matar uma pessoa. E o fim do foro tira o poder do Supremo de julgar parlamentares, pelo menos num primeiro momento, e de analisar provas contra parlamentares, porque eles analisariam só, em última instância, num recurso extraordinário, questões constitucionais de direito. Mas eu defendo uma proposta ainda mais radical, que eu tenho trabalhado já há cerca de 2 anos para fazer um bom texto em relação a isso, que é a retirada do Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário com a criação, na realidade, de uma Corte Constitucional autônoma, né, que só julga leis, só julga a constitucionalidade e não julga autoridades. Como é que tá andando esse projeto? Eu devo apresentar nas próximas semanas. A gente estava, como é um projeto bastante trabalhoso, que mudaria muito, praticamente toda a estrutura de competência do Poder Judiciário, e a gente também passou um bom tempo estudando como funcionam as cortes europeias. A gente deve apresentar nas próximas semanas e coletar as assinaturas para esse projeto. O senhor também é autor da PEC antiprivilégio, né? Que acaba mexendo também no judiciário, né? Num certo vespeiro. Como é que tá as expectativas em relação a esse projeto e como é que tá sendo nos bastidores? Minha expectativa é bastante positiva. Eu consegui coletar 171 assinaturas, protocolei a PEC. A PEC deve ser distribuída para a CCJ. Já conversei com o presidente Paulo Aze, ele deve pautar a PEC antiprivilégio, já com um relator favorável à matéria, que é o deputado Alex Manente. Então, a articulação de bastidor, eu trabalhei bastante para que esse projeto avançasse, consegui as assinaturas mesmo sem a base do governo, que, né, tem ali os seus 300 deputados. E agora, na primeira fase de tramitação, na aprovação de Comissão de Constituição e Justiça, eu acredito que até o final do ano ela deve estar aprovada. Uma outra pauta que eu queria falar é em relação à Câmara, a imagem que a Câmara passa, né? Porque nas últimas pesquisas tem mostrado um índice de reprovação. Qual é o reflexo que o senhor pega disso e qual é a avaliação que o senhor faz dos seus colegas da casa? Eu acho que a Câmara ainda tem uma imagem muito melhor do que ela merece, né? É uma das instituições mais desprezadas pela população brasileira, mas eu acho que deveria ser mais, porque a maior parte dos parlamentares não lê o que vota, não tem qualificação para fazer a interpretação ou o debate das leis que nós votamos e aprovamos aqui. A maior parte só está interessada em saber quanto é que o governo está pagando para ele votar aquela matéria. Então, infelizmente, nós temos um Congresso hoje majoritariamente de pessoas que não têm o menor interesse em debater a legislação de país, em debater questões estruturantes para o país, só está interessado em se perpetuar no poder, vendendo seu voto para o governo, não interessando qual governo seja esse. Tem gente que está aqui vendendo voto para o governo desde Fernando Henrique até hoje, passando pelo Lula, passando pelo Temer, passando pela Dilma, passando pelo Bolsonaro e agora vendendo voto para o Lula de novo. Então, o Congresso está recebendo até uma imagem melhor do que merece por parte da população. Agora, sobre o governo Lula em si, o governo Lula 3, como é que o senhor avalia? Olha, eu acho que dois principais aspectos. Um desastre na economia, né? Uma inflação de alimentos batendo uma alta para cima da meta estabelecida pelo governo. Taxa de juros altíssima, né, de 15% ao ano, uma das maiores taxas de juros real
do mundo inteiro, né? Nós estamos para trás em praticamente todos os indicadores, comparando com os nossos pares, países em desenvolvimento. Não há crescimento estrutural do país. Nós tivemos um crescimento baseado em crédito e gasto público, que não se sustenta, é um crescimento artificial. É como se eu gastasse durante um ano todo o limite do meu cartão de crédito e pagasse o mínimo. Durante esse um ano que eu estouro o limite do meu cartão de crédito, eu vou viver muito bem, com um dinheiro que eu não tenho. Só que no ano seguinte eu vou ter que pagar toda essa fatura, não vai sobrar nem para eu sobreviver, muito menos para eu manter aquele padrão de vida que eu tive quando estava estourando o limite do cartão de crédito. É isso que o governo Lula fez em relação para ter um crescimento, né, artificial. E aí a conta está chegando agora. Aumento de tributação, sem nenhum corte de gasto, sem nenhum corte de privilégio, nem para a elite privada, nem para a elite pública. O discurso contra os mais ricos é só discurso, porque os mais ricos da iniciativa privada continuam recebendo privilégios tributários nas casas dos bilhões, e a elite pública continua recebendo super salários de 100, 150 mil reais por mês. Na questão da segurança pública, a esquerda, a base do governo de maneira geral, sempre trabalharam para o afrouxamento das leis penais, e isso se reflete na tomada do crime organizado que a gente está vendo no nosso país, e também piora em vários indicadores de segurança pública, principalmente em crimes de responsabilidade de enforcement por parte do governo federal. Então, eu diria que é a continuidade do governo desastroso, da dinastia petista, que já vai durar aí 20 anos e que levou a gente, em boa parte, não só ela, mas em boa parte, até nesse nível de atraso que nós estamos hoje em relação a outros países. Eu vi algumas semanas atrás, eu acho que foi o Renan, defendendo de que Lula não iria para a reeleição. Como é que o senhor avalia? Se acredita que iria? Agora, ainda mais depois do tarifaço? Eu acho que daqui até a eleição, o governo Lula só vai ter notícia ruim. E seria muito arriscado para o Lula, que agora está mais pensando na própria biografia do que no poder, disputar uma eleição com risco de perder. Eu ainda teria a avaliação de que é mais provável de que ele não dispute as eleições presidenciais do que dispute, porque quer correr o risco de, primeiro, terminar sua história com uma derrota, e segundo, de entrar para a história como o segundo presidente da República a perder a reeleição, né? Hoje esse título só existe para Jair Bolsonaro. Nem Dilma, que foi a Dilma e teve seu governo desastroso, conseguiu essa marca, né? Então eu avalio também que, em razão da insegurança dele ter a sua reeleição, ele provavelmente não deve disputar. Uma outra pauta que eu queria falar é em relação à Câmara, a imagem que a Câmara passa, né? Porque nas últimas pesquisas tem mostrado um índice de reprovação. Qual é o reflexo que o senhor pega disso e qual é a avaliação que o senhor faz dos seus colegas da casa? Eu acho que a Câmara ainda tem uma imagem muito melhor do que ela merece, tá? É uma das instituições mais desprezadas pela população brasileira, mas eu acho que deveria ser mais, porque a maior parte dos parlamentares não lê o que vota, não tem qualificação para fazer a interpretação ou o debate das leis que nós votamos e aprovamos aqui. A maior parte só está interessada em saber quanto é que o governo está pagando para ele votar aquela matéria. Então, infelizmente, nós temos um Congresso hoje majoritariamente de pessoas que não têm o menor interesse em debater a legislação de país, em debater questões estruturantes para o país, só está interessado em se perpetuar no poder, vendendo seu voto para o governo, não interessando qual governo seja esse. Tem gente que está aqui vendendo voto para o governo desde Fernando Henrique até hoje, passando pelo Lula, passando pelo Temer, passando pela Dilma, passando pelo Bolsonaro e agora vendendo voto para o Lula de novo. Então, o Congresso está recebendo até uma imagem melhor do que merece por parte da população.